queridos, ao longo desse mês de junho, nós estamos refletindo sobre o tema da esperança. A esperança que é um tema central para nós, enquanto cristãos, enquanto filhos e filhas de Deus. Os seres humanos precisam de esperança. O mundo precisa de esperança. E hoje nós vamos falar sobre Jesus Cristo, a nossa esperança. Muito se fala sobre Jesus. A pessoa de Jesus, ela é muito conhecida, ela é muito falada. Jesus Cristo está na boca de todo mundo. O mundo inteiro diz acreditar em Jesus. Mas será que as pessoas, será que esse mundo realmente conhece quem é Jesus? Se você for dar um Google, se você for pesquisar no Google, quem são as pessoas mais famosas da história, você vai descobrir que o nome de Jesus Cristo está na maioria das listas em primeiro lugar, como o nome mais conhecido, mais comentado, mais lembrado. Geralmente em segundo lugar você vai ter ali, por exemplo, o nome de Charles Darwin, né, o pai da teoria da evolução. Você vai ver também o nome do Albert Einstein, né, o pai da teoria da relatividade, que é um dos pilares da física moderna hoje. Um homem também muito conhecido. E Jesus sempre está entre esses nomes mais conhecidos. Mas qual a diferença de Jesus para todos esses outros homens? Porque Jesus é a única e verdadeira fonte de esperança para nós. Há alguns anos atrás, a revista Época lançou uma reportagem de capa chamada Jesus é Pop. E essa reportagem revelou que cerca de 95% dos brasileiros se dizem religiosos em alguma maneira. Estão em busca de novas formas de expressar a sua fé. Ou seja, nós vivemos em um país que é extremamente religioso. E no nosso país, Jesus Cristo é uma figura muito conhecida e a maior parte da população brasileira diz acreditar e até seguir Jesus. Mas essa popularidade de Jesus implica em uma pergunta importante. Quem é Jesus? Se eu pedisse para você completar a frase, Jesus é, o que você falaria? O que você diria? Como você descreveria Jesus? Por que Jesus é a sua esperança? Todos têm uma ideia, e as pessoas falam, cantam e comentam sobre Jesus. E as pessoas muitas vezes têm ideias diferentes umas das outras, e descrevem Jesus de uma forma diferente um do outro. Por exemplo, alguns vão dizer que Jesus foi um grande profeta. Os hindus, por exemplo, eles acreditam que Jesus foi um Buda. Outros vão dizer que Jesus ele foi o maior psicólogo que já existiu. Outros vão dizer que Jesus é um grande líder, que veio ao mundo trazer exemplos de liderança, ou de trazer exemplos de como ser uma boa pessoa, como se portar na sociedade. O Fábio Porchat e o Portas dos Fundos lançaram há alguns anos atrás um especial de Natal, bastante polêmico inclusive. E o Fábio Porchat, ele assumiu nessa peça teatral sobre Jesus, o papel de Jesus. E foram perguntar para o Fábio Porchat como ele tinha se sentido em representar Jesus. E o Fábio Porchat, ele falou assim: olha, eu fiquei muito contente, porque Jesus é um baita cara legal. Um baita cara legal. Essa talvez seja a ideia que a maioria das pessoas tem sobre Jesus. Uma pessoa bacana, uma pessoa de boa índole que veio ao mundo para ser paz e amor e nunca trouxe e não fazer nenhum tipo de confrontação. Mas tem um problema com esse entendimento. O pastor Tim Keller, ele vai dizer o seguinte, que Jesus não foi apenas um cara legal que fez o bem no mundo. Você não crucifica caras legais, você crucifica ameaças. E a pergunta que eu tenho para fazer é a seguinte: se Jesus era realmente um baita cara legal, por que ele foi crucificado? Por que crucificaram Jesus?
porque ficaram tão incomodados com a presença de Jesus. João capítulo 1, verso 10 diz o seguinte, que ele veio ao mundo que ele criou, mas o mundo não o reconheceu. Veio ao seu próprio povo e eles o rejeitaram. Ou seja, eles não reconheceram quem ele era, porque eles tinham uma ideia errada a respeito dele. Eles tinham concebido uma ideia em suas mentes que não correspondeu ao fato. Quando Jesus veio ao mundo, ele era muito diferente daquilo que eles imaginaram. Então, por causa disso, eles não reconheceram. E por isso eles o rejeitaram. Porque não correspondiam à ideia que eles tinham de Deus, que eles tinham do Messias. E esse é o problema, meus irmãos, porque existem hoje muitas ideias sobre Jesus. E talvez essas ideias não correspondam a quem realmente ele é. E o grande perigo disso é você viver um relacionamento com a ideia que você tem de Jesus, mas não com o próprio Jesus. Você viver um relacionamento com a ideia que você tem de Jesus, mas não com o Jesus que é a nossa esperança. Mas por que Jesus Cristo é a nossa esperança? Nós vamos responder essa pergunta a partir da revelação bíblica, porque a Bíblia é sobre Jesus. Ela é um livro que aponta para Jesus de Gênesis a Apocalipse. Nós vamos olhar para a Bíblia, mas nós vamos olhar especialmente nessa manhã para o Evangelho de João. E eu peço que você já abra sua Bíblia no capítulo 1 de João. E nós vamos olhar para o Evangelho de João justamente porque João diz que havia uma ideia sobre Jesus e essa ideia não correspondeu ao fato. Então, nós precisamos aprender com João qual é a ideia certa. E ele disse lá no final do seu Evangelho, no capítulo 20, verso 31, que estes fatos estão registrados para que vocês creiam que Jesus é o Filho de Deus e para que, crendo nele, tenham vida pelo poder do seu nome. João decidiu escrever o Evangelho dele para que nós possamos entender por que Jesus é a nossa esperança e quem ele é. Mas como a gente pode conhecer Jesus? Uma das principais maneiras de você conhecer Jesus é através da palavra de Deus. Os primeiros 4 livros do Novo Testamento, os chamados Evangelhos, são livros que registram os principais fatos, as principais falas a respeito de Jesus. Nós temos Mateus, Marcos, Lucas e nós temos o Evangelho de João. E João vai escrever esse Evangelho, que é um relato maravilhoso a respeito de Jesus. Mas ele é diferente de todos os outros evangelhos. Porque os demais evangelhos, eles foram escritos de maneira cronológica. E João, ele não foi escrito de maneira cronológica. João foi escrito com o plano de revelar Jesus. De revelar a pessoa de Jesus. E hoje nós vamos começar pelo Evangelho de João, como já disse. E eu quero apresentar para você rapidamente alguns princípios que João nos traz no seu primeiro capítulo, onde ele faz uma introdução que vai servir de referência e de direção para todo o restante do seu Evangelho. Em João capítulo 1 nós temos a chave para interpretar todo o livro de João. E aqui ele vai resumir quem Jesus é. E eu quero te mostrar 4 verdades a respeito de Jesus que mostram por que ele é a nossa esperança. A primeira verdade é que Jesus é a nossa esperança, porque ele é Deus. Veja o versículo 1. No princípio era a palavra já existia, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. João nos diz, logo no começo, no capítulo 1, versículo 1, ele diz que Jesus é Deus. Jesus não era apenas um homem bom. Jesus não era só um exemplo de boas maneiras. Jesus não veio ao mundo para ser o maior líder que já existiu. Jesus não veio ao mundo para nos ensinar a gerir pessoas. Não. Jesus é o Deus que entrou na história e se revelou a nós. E veja que interessante, meus irmãos. João começa dizendo no princípio. Isso te lembra alguma coisa?
É incrível a maneira como João começa o evangelho dele. Porque ele começa de uma maneira proposital, nos remetendo lá para o início da Bíblia, para o início da Escritura. Gênesis 1:1, que vai dizer que no princípio Deus criou os céus e a terra. João quer nos levar de volta ao princípio. Ele quer dizer o seguinte: olha, lembra do princípio de todas as coisas, onde tudo foi criado, lembra? Jesus estava lá. Jesus não foi criado, Jesus sempre existiu. Jesus Cristo é o próprio Deus. E ele vai dizer, aquele que é a palavra já existia. A palavra estava com Deus e a palavra era Deus. A pergunta é, por que ele usa esse nome? Por que ele usa esse termo para se referir a Jesus? Ele está usando aqui o nome palavra, aquele que é a palavra. A palavra é um substantivo, mas aqui ele está sendo utilizado como nome próprio mesmo, está até com letra maiúscula. Por que ele está chamando Jesus de palavra? Nós precisamos entender o sentido original em que João escreveu isso. Palavra é a tradução em português para o termo grego logos. Ou seja, no original é assim, aquele que é o logos já existia. O logos estava com Deus e o logos era Deus. Parece que complicou mais ainda, né? Mas calma. A gente precisa voltar um pouquinho no tempo. E nós vamos descobrir que João, ele escreveu o seu evangelho na cidade de Éfeso. Éfeso era uma cidade muito importante da Ásia Menor, que era celeiro de vários pensadores e filósofos daquela época, como por exemplo, Heráclito de Éfeso. Ele viveu cerca de 540 anos antes de Cristo. E a cidade de Éfeso tinha a famosa Biblioteca de Celso, que era um prédio muito grande, que reunia todo o conhecimento que havia sobre a humanidade até ali. E quem queria desenvolver o seu pensamento e seu conhecimento ia para lá para estudar. E um dos grandes pensadores daquela época era Heráclito de Éfeso, que foi ele quem desenvolveu esse conceito de logos. 500 anos antes de João, esse homem desenvolveu o conceito de logos dizendo o seguinte: logos é uma racionalidade que governa a natureza, uma harmonia íntima que parece organizar o universo e trazer sentido à vida. Ou seja, Heráclito, ele começou a olhar para o planeta Terra, para a natureza, e perceber que havia algo interessante ali. Perceber que a natureza ela era regida por algo. Existia alguém por trás da natureza. E ele deu esse nome de Logos. Heráclito descobre que existe algo que governa a natureza, que existe algo governando tudo isso. Algo que era muito maior, que era transcendente do que tudo isso que nós vemos. E esse algo dá sentido à vida. Séculos depois, o pensamento científico vai se desenvolver até que a gente chega num dos homens mais importantes da ciência, o Isaac Newton. Newton, ele descobriu a lei da gravidade e foi um dos cientistas mais importantes da história. E ele disse o seguinte: a gravidade explica o movimento dos planetas, mas não pode explicar quem colocou os planetas em movimento. Isaac Newton também era teólogo, ele era um cientista cristão. E ele, outra vez ele falou que a minha última e maior descoberta é que o universo é governado por um ser que tudo pode e que é todo poderoso. Um outro cientista, dessa vez um ateu, chamado Stephen Hawking, ele disse o seguinte: quanto mais examinamos o universo, tanto mais verificamos que ele não é de jeito nenhum arbitrário, mas obedece a certas leis bem definidas que regulam diferentes áreas. E parece ser muito razoável supor que existem alguns princípios unificadores, de modo que todas as leis do universo sejam partes de uma lei maior. Stephen Hawking não é cristão. É como se ele dissesse: olha, eu vou ficar no campo da ciência, mas eu confesso para vocês que o universo ele é regido por alguma coisa. Existe algo por trás do universo, e esse algo é algo racional. O universo, meus irmãos, ele é regido por leis extraordinariamente racionais. A disposição do universo, a maneira como o universo tem essa harmonia, tudo é exato. O planeta Terra está no lugar exato que ele precisa estar para que haja vida.
Se ele tivesse um pouco mais distante do Sol, nós morreríamos congelados. Se ele tivesse um pouquinho mais próximo do Sol, nós morreríamos queimados. Se a gravidade fosse um pouco mais intensa, nós seríamos esmagados. Se a gravidade fosse um pouco menos intensa, a gente sairia por aí voando, flutuando pelo universo. Ou seja, tudo é extremamente matemático e racional. É um encaixe perfeito. E os cientistas, olhando para tudo isso que foi criado, eles percebem que existe inteligência, que existe racionalidade e intencionalidade nisso. Em toda a natureza, em todos os animais, nas plantas, no ser humano, a maneira como um filho é gerado no ventre de uma mulher, tudo é perfeito. O DNA, cada ser vivo é único. Ou seja, existe uma inteligência por trás de tudo isso. E nós cremos que existe um Deus todo-poderoso por trás de tudo isso. E é isso que João está dizendo. Ele está dizendo, olha, no princípio, no começo, Ele estava lá. Quem é Ele? Ele é o Logos. O Logos é Jesus. Jesus é a razão por trás de tudo isso. É Ele quem governa tudo isso. Foi Ele quem criou as leis. Foi Ele quem colocou cada coisa em seu lugar. Foi Ele que inclusive criou você, meu irmão e minha irmã. A sua vida não é fruto do acaso. A sua vida não é um acidente. Você não é descendente de uma ameba. Você foi criado por Deus e maravilhosamente gerado no ventre da sua mãe. Você foi criado por Jesus. Ele é Deus. E João continua dizendo nos versos 2 e 3, que Ele existia no princípio com Deus. Por meio dEle todas as coisas foram criadas e sem Ele nada foi criado. Ele é o Criador. E sabe por que João fala isso com tanta convicção? Porque João viu. Em 1 João 1,1 ele vai dizer que aquele que nós proclamamos é aquele que nós vimos com os nossos olhos e que nós tocamos com as nossas mãos. Ele é Deus. Sabe por quê, meu irmão? Porque João estava naquele barco, no meio da tempestade. Todo mundo desesperado, pensando que ia morrer. E aí Jesus se levanta e ordena que o vento e o mar se acalmem. E eles dizem, quem é esse? Que até o vento e o mar lhe obedecem. Ele é aquele que criou o vento. Ele é aquele que criou o mar. Ele é aquele que criou a natureza. Ele é aquele que criou as leis da física. Ele não somente é o criador das leis, ele governa as leis. As leis se submetem a ele. E João viu. É por isso que ele diz que Jesus é Deus. Colossenses 1,15 vai dizer que Jesus Cristo é a imagem do Deus invisível. E que todas as coisas foram criadas por Ele e só existem nele e só fazem sentido nele. Hebreus 11,13 vai dizer que o Filho é a exata expressão do Pai. Ou seja, se você quer saber quem é Deus, olhe para Jesus. Ele é Deus. Ele é a nossa esperança. Mas a segunda verdade que João nos ensina é que Jesus é a nossa esperança, porque Ele é a vida. Versos 4 e 5 do capítulo 1. Aquele que é a palavra possuía a vida, e a sua vida trouxe luz a todos. A luz brilha na escuridão, e a escuridão nunca conseguiu apagá-la. João diz que aquele que é o Logos possuía a vida. Todos nós queremos vida, todo ser humano quer vida. A gente está em busca da vida. E essa vida está em Jesus. Agora perceba que interessante. A palavra vida aqui é uma palavra diferente. A palavra vida aqui é a palavra zoe. E essa palavra ela é utilizada 36 vezes no Evangelho de João. Isso é muito interessante porque essa não era a palavra mais comum para falar de vida. O grego tinha várias palavras para descrever vida e a palavra mais comum seria bios. Outra também bastante usada é a palavra psique, que fala da vida interior, das emoções. Mas João escolhe a palavra zoe. E por que João está usando essa palavra? Porque João está falando de uma vida diferente.
E a melhor definição para a gente entender essa vida Zoe, talvez seja a que está em João 10:10, que vai dizer que eu vim para trazer vida e vida em abundância. Jesus está dizendo, eu sou a vida, e eu vim lhes dar essa vida Zoe. Que vida Zoe é essa? É uma vida plena, completa, uma vida que satisfaz. Sabe essa busca dos seres humanos por uma tal felicidade? Sabe esse anseio interior? Sabe essa insatisfação crônica dentro de nós, gritando por algo? E nós estamos em busca dessa vida nos bens materiais, no dinheiro, no sucesso, no reconhecimento, na afirmação das pessoas. Nós queremos encontrar essa vida e a gente passa a vida inteira buscando essa vida e não encontra. Sabe por quê? Porque essa vida não está em nada que o mundo pode oferecer. Essa vida é a vida que Jesus Cristo nos dá. Zoe é a vida divina. Zoe é a vida que vem de Deus. É a verdadeira vida. E João algumas vezes vai usar essa palavra como vida eterna. É uma vida maior, é uma vida melhor. É uma vida realmente cheia de significado. É como Davi falou no Salmo 23, o meu cálice transborda. Esse transbordar é vida Zoe. É uma vida abundante. Quando Jesus estava diante daquela mulher no poço, a mulher samaritana, aquela mulher buscou essa vida em relacionamentos amorosos, fracassados. E Jesus vai dizer para ela, olha, no dia em que você beber da água que eu lhe der, o dia em que você experimentar a verdadeira vida, você nunca mais vai voltar a ter sede. Pelo contrário, do seu interior fluirão rios, rios de água viva. Você vai transbordar. E esse transbordar é Zoe, é abundância. É isso que nós encontramos em Jesus. E por isso Ele é nossa esperança. E talvez esse seja o motivo pelo qual você anda tão insatisfeito, meu irmão, minha irmã. Com a sua vida tão adoecido. Porque você cuida de tudo na sua vida, menos da sua vida espiritual. Nós nos atentamos com a nossa vida bios. A gente vai para a academia, a gente come bem, a gente se alimenta bem. Isso é fundamental, é importante. Talvez você também cuide da sua psique, você cuide das suas emoções, isso é muito bom. Você pode tratar tudo isso, meu irmão, mas você não vai tratar a fonte. Porque a fonte da vida é Zoe. E João escreve o livro dele para falar sobre essa lógica da vida Zoe. E essa vida Zoe é a vida que você procura. É a vida que o teu coração clama e que só Deus pode dar. Como disse o Blaise Pascal, dentro do interior do homem existe um vazio do tamanho de Deus. Só Jesus pode preencher. Jesus é a fonte da vida em abundância. E Ele quer te encher com vida, meu irmão e minha irmã. O que você está buscando, esse mundo não pode te dar. Só Jesus Cristo pode. Mas o texto continua dizendo que a vida de Jesus trouxe luz a todos. E a luz brilha na escuridão. E a escuridão nunca conseguiu apagá-la. Veja que interessante. Novamente, João ele está lembrando lá de Gênesis 1, 2. E Deus disse, haja luz. E a luz afasta as trevas. E Deus vê que a luz é boa. E Ele separa o dia da noite. A escuridão da luminosidade. E é com a luz que Deus começa a dar forma a todas as coisas. Então é através da luz que quando Deus diz haja luz, o caos do universo, sem forma e vazio, começa a tomar forma. E todas as coisas começam a ser restauradas e a ganhar harmonia, a ganhar significado, a ganhar sentido. Esse é o motivo pelo qual você anda tão perdido. Talvez a sua vida esteja como o universo antes de Deus dizer haja luz. Sua vida está um caos, sem forma e vazia, sem significado. Mas quando a vida de Deus entra em nós, quando nós experimentamos a vida traz luz. E quando Jesus Cristo entra na nossa vida, Ele diz, haja luz. E então a luz de Cristo dissipa a escuridão, dissipa o caos da nossa vida, transformando, restaurando, trazendo significado à nossa vida. A nossa vida ganha um novo sentido e as trevas não podem resistir. No dia em que Jesus Cristo entrar na sua vida, Ele vai acabar com a escuridão.
Ele vai restaurar, fazer novas todas as coisas, dando significado a tudo na sua vida. Jesus é a vida que traz luz ao nosso coração. Ele é a nossa esperança. Mas ainda tem uma terceira verdade que João nos ensina nesse capítulo 1, que é a verdade de que Jesus é a nossa esperança, porque Ele se fez carne. O verso 14, capítulo 1 de João, diz assim: assim a palavra se tornou ser humano, carne e osso, e habitou entre nós. Ele era cheio de graça e verdade, e vimos a sua glória, a glória do Filho único do Pai. Ele diz, assim a palavra, o Logos, se tornou ser humano. O Logos não é uma força, o Logos não é uma energia, o Logos não é uma vibração boa, o Logos é uma pessoa. Ele veio ao mundo e se tornou como um de nós. Ele se tornou carne e osso. O Deus vivo veio habitar entre nós. Porque não sabíamos quem Ele era, e Ele veio dizer: eu sou o caminho que vocês procuram. Eu sou a verdade que vocês precisam. E eu sou a vida. Se você quer saber quem é Deus, olha para mim. Deus veio ao mundo se revelar a nós. Mas por que Ele fez isso? E de que forma Ele fez isso? Interessante que Deus, o Criador, o Deus que governa o universo, o Deus a quem nós devemos prestar contas por nossa vida, e que o universo se submete a Ele, e que o vento, o mar obedece a Ele, esse Deus, Ele entra na história. O infinito, o transcendente, se submete ao tempo e ao espaço, e Ele veste pele humana. E Ele se esvazia, Ele deixa a sua glória para estar entre nós. E Ele vem mostrar o que com isso? Jesus vem mostrar que se você quer encontrar Deus, não busque Deus no mundo das ideias. Busque Deus no mundo das relações. O Deus de toda a glória desceu para viver entre nós. O Criador se esvaziou, Ele se fez humano como a gente, simples como a gente, comum como a gente, Ele se fez servo, Ele veio nos servir. Que Deus é esse? É por isso que João vai dizer que Ele era cheio de graça e de verdade. Sabe por quê, meu irmão? Porque todos os deuses concebidos pela mente humana ao longo da história eram deuses truculentos, eram deuses violentos, eram deuses sanguinários. E se você não agradasse a divindade te aniquilava. Mas o Deus Todo-Poderoso que governa o universo, Ele entra na história em forma humana para me servir e para te servir, trazendo uma mensagem de amor, de graça, de perdão. João 3,16 vai dizer, porque Deus amou tanto, tanto o mundo, que Ele entregou o seu Filho, para que todo aquele que nele crê, tenha vida, tenha zoe. Ele entrou na história cheio de graça. Ele não veio nos condenar, Ele veio para nos salvar. Ele não veio para apontar o dedo na nossa cara, Ele veio para nos restaurar. Mesmo sabendo quem a gente era, mesmo sabendo a podridão do nosso coração, a podridão das nossas condutas, dos nossos comportamentos, Ele não cobrou de nós. Ele pagou o preço no nosso lugar. Ele veio em verdade e em graça e Ele nos acolhe, Ele nos recebe, não por aquilo que nós fazemos, mas por aquilo que Ele vai fazer na cruz. Então Ele vem e toca em quem não era tocado, Ele vai até os leprosos. Quando a mulher nem podia falar em público, Ele fala com a mulher. Ele quebra todos os conceitos errados que haviam sobre Deus, dizendo, esse Deus que vocês conceberam não existe. Eu sou o Deus de toda graça, eu sou o Deus de todo amor. E o amor se fez carne, o amor encarnou. E 1 João 4,8 vai dizer que aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. É como se João estivesse dizendo, olha, eu vi como Ele amou aquela prostituta. Eu vi como Ele amou aquela mulher adúltera. Ele amou todos os tipos de pecadores, Ele amou as pessoas. Ele entrou no mundo das pessoas para que as pessoas pudessem entrar no mundo dEle. É ali que nós encontramos Jesus. Não é no mundo das ideias. Não é no mundo das abstrações.
é no mundo das relações. Jesus está aqui entre nós. E se você quer encontrar Deus, vai encontrar a pessoa que você precisa pedir perdão. Vai encontrar a pessoa que precisa pedir perdão para você. Aquela pessoa que você precisa perdoar. Ou aquela pessoa para quem você precisa pedir perdão. É ali que Jesus está. Porque o caminho de Jesus é o caminho do amor. Não é o caminho do mais inteligente. Não é o caminho de quem tem o melhor conceito sobre Deus. O caminho de Jesus é o caminho do amor, o caminho do serviço, é o caminho do perdão. Josh McDowell escreveu um livro chamado Mais que um Carpinteiro. E Josh McDowell, ele foi um homem que entrou na universidade e começou a questionar Deus. Ele não acreditava nesse negócio de cristianismo. E tinha um grupo de cristãos que ele começou a fazer amizade, e aquela turma começou a dizer para ele que ele precisava se render a Jesus. E ele disse para aqueles seus colegas pararem de tentar convencê-lo com essas ideias, na cabeça dele, ridículas, porque isso não combinava com o ambiente acadêmico. Então aqueles amigos dele desafiaram Josh a provar que eles estavam errados, e a provar que Jesus não era o Filho de Deus. E Josh McDowell aceita esse desafio. Ele abandona um período da faculdade e se dedica a estudar e a pesquisar para provar que o cristianismo era uma farsa. Mas sabe o que aconteceu no final? Ele se rendeu a Jesus. E ele escreveu o livro Mais que um Carpinteiro, dizendo, olha, aquele homem era mais que um carpinteiro. Aquele homem era Deus. E no último capítulo do livro ele diz, Jesus mudou minha vida. Preciso dizer, Jesus Cristo transforma vidas. O cristianismo não é uma religião, não é um sistema, não é um ideal ético, não é um fenômeno psicológico. O cristianismo é uma pessoa, Jesus Cristo, cujo negócio é transformar vidas. E ele vai descrever algumas experiências dele nesse livro. E ele vai dizer que havia um homem que ele odiava acima de todos, o pai dele. Mas ele vai relatar que quando o amor de Deus entrou na sua vida, ele foi esvaziado daquele ódio. É isso que Jesus faz. Ele se fez homem, cheio de graça e de verdade para nos restaurar, para nos transformar. E por isso ele é a nossa esperança. E uma quarta verdade que João nos ensina é que Jesus é a nossa esperança, porque ele veio para morrer. Versículo 29 do capítulo 1. No dia seguinte, João viu Jesus caminhando em sua direção e disse, vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele veio ao mundo por uma razão, nos servir. Nos servir no quê? Sendo sacrifício no nosso lugar. Porque o pecado, meu irmão, tem como consequência a morte. E para que nós sejamos perdoados do nosso pecado, para que nós não morramos, é necessário o sacrifício. Isso era algo muito comum na cultura de Israel. O cordeiro, ele era sacrificado no lugar dos pecados. E ao longo da história do Antigo Testamento, você vai ver que existia essa cultura do cordeiro sendo sacrificado. Se você pecava, você tinha que sacrificar o cordeiro. Existe toda uma história por trás disso. E aí no texto, diz que no dia seguinte, João viu Jesus caminhando em sua direção e disse, vejam, esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Meu irmão, isso é muito profundo. Sabe por quê? Porque João era aquele que estava falando sobre a chegada do Messias. Ele era aquele que veio preparar o caminho, preparar as pessoas, preparar o coração das pessoas para a chegada do Messias. E o texto, um pouco mais antes, vai dizer que enquanto João estava pregando sobre isso, sobre o Messias, dizendo que o Messias havia chegado, o Sinédrio enviou uma comitiva para saber que história era essa que João estava contando. E aí João vai dizer, olha, não sou eu não sou eu só estou falando que ele está vindo. Ele está entre nós, ele chegou, e se prepare porque ele já está aqui. E o texto diz que enquanto João falava isso,
João começou a dizer, Jesus apareceu ao longe e João disse, olha, é ele, é aquele que eu estou falando, ele é o Cordeiro de Deus. E eu fico imaginando como foi a reação daqueles homens do Sinédrio. É como se eles dissessem, Cordeiro, João? Nós não estamos esperando o Cordeiro, João. O Messias não pode ser um Cordeiro, João. O Messias precisa ser o leão da tribo de Judá. Havia profecias lá em Jacó falando sobre que o Messias seria como o leão da tribo de Judá. Apocalipse capítulo 5 vai relembrar essa profecia, dizendo que Jesus é o leão da tribo de Judá. O leão lembra força, lembra poder. Eles queriam um leão, mas João está dizendo que ele é um cordeiro. O cordeiro que tira o pecado do mundo. Sabe por quê? Porque essa era a lógica dentro de Israel. Entre nós e Deus precisa existir um cordeiro. E a morte do cordeiro é o que nos poupa do juízo, é o que nos poupa da ira de Deus. E havia toda uma estrutura preparada para isso. Havia o templo, havia os sacerdotes. Você ia até o templo e pagava pelo cordeiro. E eles sacrificavam o cordeiro e estava perdoado o pecado. Mas o que eles não tinham entendido é que todos esses cordeiros, na verdade, eram um símbolo. Era uma sombra que apontava para aquele que estava por vir. O verdadeiro cordeiro, Jesus Cristo. O Filho de Deus que entraria na história para oferecer um sacrifício permanente, definitivo. Um sacrifício perfeito que seria para todos os homens. E nunca mais seria necessário fazer um outro sacrifício. Acabou. João está dizendo para eles, olha, acabou, ele chegou. O cordeiro está aqui, vocês vão perder o emprego. Vocês não vão mais precisar sacrificar, porque ele vai pagar o preço por toda a humanidade. Ninguém mais vai precisar pagar pelo cordeiro, ninguém mais vai precisar pagar para ser agradável a Deus. Ninguém mais vai precisar ir falar com o padre, ninguém vai precisar ir falar com o pastor, porque ele veio pagar a conta. Ele veio pagar o preço pelos nossos pecados. Ele veio e derramou o seu sangue como um cordeiro, um sangue que perdoa os nossos pecados. E Ele pagou a conta pelos nossos pecados, todos os seus pecados, meu irmão. Não há nada mais que precise ser pago. A tua conta está paga com Deus. É através de Jesus Cristo que agora você pode ter um relacionamento com Deus. E é por isso que Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Porque eu vou oferecer um sacrifício perfeito. E através disso que eu fiz, agora você vai poder ter vida. E vai poder se relacionar com o Deus do universo. Então, quando Jesus naquela cruz morreu, o véu do templo se rasgou de alto a baixo. E Jesus Cristo, quando passou na frente do templo, Ele disse, olha, eu vou destruir esse templo. E eu vou criar um templo novo. Agora esse templo é formado por pessoas. E agora os meus adoradores adorarão ao Pai em qualquer lugar, em espírito e em verdade. Nós não precisamos mais de nenhum aparato religioso para adorar a Deus. Você não precisa do pastor para adorar a Deus. Jesus Cristo já fez tudo o que precisava ser feito para você adorar a Deus. Mas não era esse Messias que eles queriam. Eles queriam um rei. Então Roma prende Jesus e diz, está aí o rei de vocês. Coloca até uma placa na cruz. O rei de vocês anda num jumentinho. Nós batemos no rei de vocês. Nós zombamos o rei de vocês. Nós crucificamos o rei de vocês. Ele não fez nada. Esse é o rei de vocês que nasceu em Nazaré? Ele não estudou em Harvard? Esse é o rei de vocês? E é como se Israel dissesse, não, esse não é o nosso rei. O nosso rei é maior. Esse aí é muito pequeno. Então eles o rejeitaram e o crucificaram. Mas ele tinha que ser crucificado. Porque foi na cruz que ele pagou o preço por todos os nossos pecados. Mas o que Israel não esperava, o que os chefes religiosos não esperavam, o que Roma não esperava, é que ele ressuscitou ao terceiro dia como um leão.
o leão da tribo de Judá. O rei que veio ao mundo, ele não foi para um trono, ele foi para a cruz. Mas depois da cruz, ele ressuscitou e está sentado à direita de Deus. Está reinando, está governando. E a Bíblia diz que ele voltará como o leão da tribo de Judá. E ele vai reunir o seu povo, ele vai reunir a sua família. E nós nos reuniremos com ele, e nós reinaremos com ele. Quem vai reinar com ele? Aqueles que creem. Eu preciso receber. Eu preciso confessar. Por isso João, através daquilo que ele escreveu, através dessa revelação de Deus, exige de nós uma resposta. Qual será a sua resposta diante do que você ouviu hoje? Só existem duas respostas possíveis. A primeira resposta está no verso 10 e 11. Veio ao mundo que ele criou, mas o mundo não o reconheceu. Veio ao seu próprio povo e eles o rejeitaram. Essa é a primeira resposta. Pode rejeitar. Talvez você não seja corajoso para rejeitá-lo. Talvez você só é indiferente. Mas a indiferença é rejeição. Permanecer indiferente, permanecer calado, não se submeter a ele é rejeição. Você pode até dizer que crê nele, mas se você não sujeitou a sua vida a ele, se você não se rendeu a ele, você o rejeitou. Mas existe uma segunda resposta. E essa segunda resposta está no versículo 12. Mas a todos que o receberam, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Todos aqueles que disseram sim, eu creio que Ele é Deus, eu creio que Ele é o Criador, eu creio que Ele é a vida, eu creio que Ele se fez carne, eu creio que Ele veio para morrer. Eu creio que Ele é o Salvador do mundo, que Ele é o Senhor, e que todas as coisas devem se submeter a Ele, e ao submeter a Ele, a sua vida ganha sentido. Eu creio e eu o recebo como meu Senhor e Salvador. Eu não quero que Cristo governe apenas as leis da natureza. Eu quero que Ele governe o meu coração. Eu quero que Ele diga haja luz e que Ele dissipe a escuridão do meu ser. Que Ele restaure a minha vida, que Ele traga harmonia em tudo o que existe dentro de mim. Ou você o rejeita, ou você o recebe. E diz, eu creio, Tu és o meu Salvador.